Vamos lá, queridos. Que é? Eu fiz as minhas anotações aqui, claro, não é que eu não sou bobo, eu fiz as minhas anotações e são muitas, tem muita poeira de papel aqui comigo e eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Mas para isso eu queria começar lendo um texto da Bíblia que está em Provérbios. Antes de qualquer coisa, eu quero ler esse texto, porque ele nos traz alguns ensinamentos que eu quero vai também nortear aqui a nosso tempo. Eu pedi o Guilherme para colocar. Provérbios, tem como aí colocar? Tem? Provérbios 4, versículo 23. Provérbio 4, 23. Está aí na tela. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu creio que nessa noite nós estamos ministrando a corações. A corações que, se estão aqui, é porque são sedentos da palavra, são sedentos de aprender um pouco mais, de serem ministrados. E hoje, o meu dia foi assim, eu passei o meu dia sempre que eu estava lendo alguma coisa e tudo, eu estava sempre pedindo ao Senhor, Senhor, o que eu mais quero nessa noite é alcançar os corações que precisam de entender sobre esse tema, sobre perdão. E esse texto que nós lemos, no versículo 23, ele diz que sobre tudo que você tem que guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nós estamos ministrando as portas do coração. E portas que cada servo de Deus precisa de tratar e deixar para que a porta tem que estar aberta para a ministração da palavra. Senão, nós não vamos chegar. Oi? Não, tá bom, tá bom. A gente não vai chegar ao que a gente pensa que deve ser esse momento. E o perdão, ele é como é que eu posso dizer? Ele é o caminho para liberação da amargura, da mágoa e da ferida. Porque a gente não precisa de perdoar algo que uma pessoa fez de bom para a gente. Não é? Você não vai perdoar algo de bom. Algo de bom você vai agradecer, vai lembrar, mas você não vai querer ficar, eu vou te perdoar porque você me deu um presente. Vou perdoar porque você fez uma coisa muito boa para mim. Vou perdoar. Não, a gente quando chega ao ponto do perdão é porque algo que nos feriu aconteceu. Oi? O que o Guilherme está falando aqui para mim, pequei, o filho pródigo, né? Pequei contra Deus e contra ti, ou seja, ele pecou, o filho pródigo pecou contra Deus, mas também pecou contra o seu pai, quando ele quis abandonar tudo, dar um chute em tudo e sair para gastar a fortuna do pai, vamos dizer assim. E andar em perdão é uma vitória, mas andar em perdão não é algo fácil, não. Não é algo assim, eu perdoei. É uma caminhada que a gente precisa de ter, e a gente precisa de entender isso. E quando a gente anda em perdão, não tem como a gente ser acusado. Porque existem dois tipos de acusação. O do diabo, que é aquela questão assim, diabo, o acusador dos nossos irmãos,
e a Bíblia diz: se alguém está, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo tenta nos acusar de todas as formas, de todos os jeitos, tenta assim fazer com que a gente perca a nossa paz, e isso acontece. Agora, o que a gente quer tratar é que muito mais do que o, o diabo nos acusando e a gente sentindo culpa, também é a nossa culpa. Então, primeiro, eu quero tratar sobre a questão de nós, o perdão que a gente tem que dar ao próximo. Primeiro vamos tratar do nosso coração, né? Como funciona essa questão, o nosso coração. Quando a gente fala desse perdão, a gente precisa entender que essa não é uma questão de salvação. Perdão que eu vou dar para você ou para o outro. Porque isso aí é uma questão assim, salvação, nós que somos aqueles que não são presbiterianos, eu peço aí perdão, mas eu sou um pastor presbiteriano, eu vou falar da doutrina da igreja, da minha igreja, né? Eu sou de linha reformada, né? Presbiteriano de linha reformada. E na nossa doutrina, a salvação, ela é um ato, e que a gente salva, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí, numa outra questão, a gente pode até conversar sobre isso. Mas o perdão, ele vai fazer parte da nossa santificação, de nós sermos santos, querermos a cada dia caminhar e chegarmos e sermos como o Senhor. E isso não se trata em relação à salvação, trata do bem-estar comigo mesmo. Porque, veja só, quando eu não perdoo, quando eu não coloco o perdão em prática, eu começo a me tornar refém dos problemas, das minhas próprias culpas. E é interessante que, por exemplo, quando o diabo ele tenta me acusar por algo que eu fiz de pecado, e o Senhor Jesus Cristo já me perdoou, e a gente tem que entender que o perdão de Cristo, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se eu pedir perdão, automaticamente o Senhor me perdoou. Então, o perdão de Deus para mim é algo racional. Racional da seguinte forma: eu pedi perdão, coração arrependido, não é daqui para fora, né? O arrependimento, a palavra grega é metanoia, que é mudança de pensamento, seria mais ou menos assim: se eu pudesse voltar naquilo que eu fiz, eu não faria. Entendeu? Pequei, aí eu vou pedir perdão a Deus. Senhor, eu pequei por isto. Então, quando eu volto naquilo ali para pedir perdão, eu vou falar: se eu pudesse ter feito, eu não faria. Isto é arrependimento. E a gente tem que começar também a entender essa questão de perdão de Deus para a nossa vida, porque também a gente muitas vezes pensa que perdão, eu preciso de sentir um arrepio, um negócio extraordinário, porque, recebi perdão, nossa, não é por aí não, porque o arrependimento, a Bíblia diz: eu confesso com o coração arrependido, e eu creio que o Senhor já me perdoou. Se eu estou arrependido do meu pecado, o Senhor perdoa. Mas como é que eu vou saber que eu sou perdoado ou não? Uma coisa chamada fé, que me leva a entender que eu sou perdoado, é a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus não morreu todas as vezes que eu pequei. Ele morreu uma vez pelos nossos pecados e ele nos lavou pelo sangue dele, lá na cruz do Calvário. Pelo pecado de todos aqueles que viriam ainda, ele morreu uma só vez. Ele não morre toda vez pelo meu pecado, ele morreu uma vez pelos meus pecados. E aí, se eu confesso meu pecado, eu sou perdoado. Ponto. Sou perdoado por Deus. A partir desse momento, entra a questão de eu sou perdoado por Deus. Agora, eu sou perdoado por mim? Pelo diabo, você sabe que você não vai ser perdoado, nem eu nunca. Ele sempre vai acusar,
Em Apocalipse diz que o acusador dos nossos irmãos, ele é dado o nome de acusador. É aquele que acusa de dia e de noite. Lá diz que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, essa questão aí, eu estou dando pincelada, para daqui a pouco a gente começar a conversar sobre esse assunto, tá? A gente está dando umas pinceladas aqui. O perdão, ele é composto de 2 pontos. O natural e o sobrenatural. Quando eu vou trabalhar ele. Porque o natural, ele vai se originar no homem, no pedido de perdão a Deus e no pedido de perdão ao próximo. O sobrenatural é o milagre que Deus faz. E aí a gente precisa de entender que a gente precisa guardar o coração. Porque aonde é que as coisas ficam? A gente fala que é na mente. É na mente. Mas quando a gente é magoado, o coração da gente fica entristecido, chateado e essas coisas. Agora, quando a gente pede perdão a Deus, uma coisa que a gente precisa de aprender é dar nome aos bois. Você já notou que muitas vezes das nossas orações, até em público, a gente não vai contar os nossos pecados em público, né? Ninguém é doido disso. Mas a gente já notou que a gente, quando vai orar, geralmente, quando a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados, a gente usa a seguinte frase: perdoa a multidão dos meus pecados, ou perdoa os meus pecados. Espera aí, a gente está pedindo perdão verdadeiramente ou nós estamos só colocando assim uma questão de frases prontas? Aquilo que eu disse outro dia aqui, o evangeliquez da gente. Eu tenho um evangeliquez, né? Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, ou perdoa a multidão dos meus pecados. Aí você vai, na hora de você dormir, você começa a falar: ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Aí você, pum, cai no sono, dorme a noite toda. No dia seguinte você acorda, antes de tirar o pé da cama, antes de abrir o olho, você vira e fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Meu filho, você é muito pecador, porque você peca até dormindo. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente criou uma nomenclatura de perdão de pecados que a gente acha mais fácil pedir perdão por atacado. Quando, na verdade, a gente precisa dar nome aos bois ao nosso pecado. Senhor, eu pequei nisso, e eu preciso de perdão do Senhor nisso, o Senhor vai me restaurar nisso, eu preciso... Porque quando a gente expõe, também a gente está tratando a nossa vida. O problema é quando a gente acha o pecado uma coisa assim, normal. Aí a gente já nem pede mais perdão. Pouco tempo, conversando com um amigo, ele disse que na igreja dele tinha um casal que não pecava. Não pecava. Não pecava de jeito nenhum. Por quê? Porque eles não infringiam os 10 mandamentos. Não mato, não roubo, não adultero, não desejo mulher do próximo, guardo o dia do Senhor, faço... Pronto. Então não peco. Não levanto falso testemunho. Então eu não peco. Se fosse isso, maravilha. Nós estaríamos no tempo da lei lá e pronto, não pequei, não fiz, não pequei. A questão hoje é muito mais séria. Perdão de Deus. Agora, perdão ao próximo. O perdão ao próximo é, enquanto o perdão de Deus vem de Deus para nós, perdão ao próximo vai ter que partir de mim para o outro. E aí a coisa fica meio complicada, porque a gente começa a fazer alguns questionamentos. Ah, mas como eu vou perdoar? Porque quem perdoa, esquece. Já te falaram isso? Possivelmente sim. Eu quero dizer que quem esquece é porque está com Alzheimer. Está caducando. Não, antigamente falava caducando, hoje é Alzheimer, né? Tá assim. Porque, na verdade, gente, ninguém esquece as coisas. Ninguém consegue esquecer. Você foi maltratado, você vai esquecer? Uma pessoa que é bem atendida numa loja, ele fala para 5. Uma pessoa que é mal atendida no comércio, ele fala para 15. Entendeu? A notícia ruim, ela passa, ela vai mais rápido. Então, quando eu não consigo perdoar o próximo, eu crio uma situação complicada para o próximo, para mim mesmo, e vira, na verdade, um angu de caroço. Então, o perdão, ele é uma
escolha. Eu não preciso de pedir a Deus, orar e falar assim: ah, Senhor, eu tô te pedindo, Senhor, será que eu tenho que perdoar A ou B? Agora a gente tem que orar para pedir a Deus para nos ajudar, é diferente. Senhor, me ajuda a perdoar. Ou então, Senhor, segura minha mão. Ou então, segura minha boca. Ou então, Senhor, eu quero perdoar ele, mas eu quero dar uma cacetada na cabeça dele. Não é por aí. Então, perdão, a gente... Vamos guardar aí. O perdão é uma escolha. Daqui a pouco você pode me perguntar o que você acha. E o perdão a nós mesmos? Eu me perdoar de algo que eu fiz. Também é uma outra questão. É uma escolha e eu preciso da ajuda de Deus. Preciso da ajuda de Deus. E quando a gente não perdoa o próximo, existem algumas coisas que a gente acaba fazendo na nossa vida. Porque quando a gente não perdoa, quem não perdoa, ele é prisioneiro do passado dele. Ele fica preso no passado. Quem não perdoa, ele fica preso lá no passado, naquela situação. Quem não perdoa é prisioneiro de pessoas no passado. Porque quando eu não perdoo uma pessoa, quando eu não perdoo alguém, eu prendo aquela pessoa junto comigo. Então, aquela pessoa vai para as férias comigo, porque ela está ali, aquilo está remoendo meu coração. Ela dorme comigo, ela janta comigo, ela toma banho comigo, ela fica comigo, ela passa o tempo todo comigo. Porque eu prendi ela comigo. Então, eu não perdoei, então trouxe ela para aqui e ela está presa dentro de mim. E olha, gente, eu vou dizer que tem muita gente, não estou dizendo de você não, mas tem muita gente por aí que é um verdadeiro complexo Jericinó. Se você não sabe, se você não está aqui no Rio, não sabe o que é isso, complexo Jericinó, onde está o Bangu 1, 2, 3, 4, 5, aquele montão de presídio que tem lá. A gente transforma no nosso coração num verdadeiro presídio, cheio de gente presa. E quem não perdoa, ele acaba sendo prisioneiro da mágoa. Porque a gente fica, aquilo vai fazer mal pra gente. Porque quer ver? Você já ouviu aquela história que fala assim: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Realmente. Quem bate, ainda tem uns abençoados aí, uns sonsos, eu vou dizer assim, que falam assim: eu te magoei, mas em que eu te magoei? Não sabe o que ela fez. Não sabe. E eu tenho sempre comigo um princípio seguinte. Que outra vez uma pessoa veio para mim e falou assim: ah, pastor, eu quero que o senhor me perdoe. Eu falei assim: amém, mas antes de perdoar, eu preciso saber o que você me fez. Não existe negócio de perdoar sem eu saber o que aconteceu. Eu preciso saber. Então, me diga o que aconteceu. Ou então a pessoa: ah, pastor, eu quero te perdoar. Perdoar por quê? Se eu não te fiz nada, então me diz o que aconteceu, para eu saber se realmente aquilo é real, se for uma coisa que você inventou, se for uma coisa que nasceu, for uma acusação do diabo, eu preciso saber disso. Entenderam? Quem não perdoa, ele fica, na verdade, bem atormentado. E aí, a gente precisa de entender o que é perdão à luz da palavra de Deus. Mas antes de eu entrar aqui nesse texto, eu quero só interagir aqui rapidinho com os irmãos que estão aqui. A gente já vai voltar aqui o texto. Daniel está falando que o conselho daqui, hein? Quem? A Daiane. Ela está dizendo o quê? Eu não vi. Ah, Daiane, minha nova ovelha. Seja bem-vinda, querida. Ó, a gente está aqui de braço aberto. A Daniela está brincando aqui, falando que o Conselho de Boa Esperança aqui é... todo mundo é magrinho, principalmente o presbítero Miltinho. Olha, aí você resolve depois lá com com o presbítero, com a sua ovelha aí, ó, Daniele. A Maria de Lúcia está manda um abraço para o Miguel. Quem é o Miguel? O Miguel está aqui, o Miguel da Eliane. Se for, Miguel, um abraço para você, Eliane.
É ele? Se for, o Rodinei está aqui, o Dumas, a Aurora, a minha irmã, peço oração pela Celi e Maurício. Maurício não está muito bem, são amigos nossos lá de Carangola. Ele não está internado, mas está acamado, né? Vamos estar orando pelo Maurício, sim. Maurício e Celi são amigos nossos há muitos anos. A Eliane Sanglar também. Provérbios 4, 23. Eliane, Provérbio 4, 23. Boa noite, Dona Eli, a Rosângela Mendes, a Diná, a Marlene Nascimento, a Francisca, Deus te abençoe. Daniel. O perdão é um tema muito complicado, sim. Maria Salustiana, paz do Senhor. Miltinho está dizendo, estou na área. Jefferson Lima, cheguei. Eliane foi em Provérbio. Adota aí para ela, né? Provérbio 4, 23. Tá, entendi. Tá. Aí, vamos lá. A Val Aguiar está aí com a gente. Tá, pode ir baixando aí, pode ir passando. Dona Daílza, a Carol tá com a gente, a Kátia, o Sérgio Lima. Boa noite, Sérgio, Deus te abençoe. O Cláudio, lá da Congregação Presbiteriana de Vila da Prata. A Marílis tá com a gente aqui também, tá lá na Flórida, meio que era Califórnia, a Marílis, é Flórida. Vamos lá, vai baixar mais aí. A Inês, aí Melinda, Deus te abençoe, querida. Quem vive de passado é museu, né? Peraí. Ana Cruz, logo não existe. Daqui a pouquinho eu vou te responder essa pergunta, tá, Eliane Saglar? Silvia Pires, não tenho dificuldade de perdoar quem me machuca, mas quando é com meus filhos eu demoro um pouco mais. Quem tem um ditado que diz assim, quem dá uma bala a meu filho, adoça a minha boca adoça, né? A Eliane, lá ela está em Espera Feliz, lá em Minas Gerais, a Eliane e o Miguel. Deus abençoe, querida. Um abraço em você, no Léo, tenho orado pela Beth, a Beth está morando em San Marino, na Itália. A Ruth Bueno, Simone, boa noite, Deus te abençoe, minha filha. Sim, tem orado por eles, sim, Diná. Juliana está aqui. A Valéria está assistindo com a gente, minha cunhada, Lucimar também. O Estevão, Natan e Vânia estão aqui com a gente. A Lucileida está aqui. Antônio Belarmino, Rogério e Fabiano, estamos aqui também. Seu Tota, lá, eles estão em João Pessoa, né? A Marília, desculpa, meu português mora aqui há 33 anos. Não, minha filha, você está escrevendo muito bem. Vamos lá, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias. E aí eu vou precisar que você abra a Bíblia para a gente conversar sobre esse tema. Abra só, eu não vou pedir o Guilherme para colocar o texto, não, porque eu preciso que você olhe aí na sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo esse texto de Mateus. Mateus é um texto bem clássico sobre a questão do perdão. E ele fala algumas coisas que a gente passa meio batido nele quando a gente está lendo esse texto. E ele fala, que é do versículo 15 ao versículo 35, eu não vou ler ele todo, mas nós vamos dar uma olhada nos versículos, tá bom? Nós não vamos ler ele todo agora, mas nós vamos dar uma olhada no versículo, por isso que eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta. Presta atenção, Mateus, capítulo 18, do versículo 15
ao versículo 35. Mateus 18, do 15 ao 35. Vamos lembrar do que eu falei? Perdão é uma escolha. É uma escolha. Eu perdoar o próximo é uma escolha. Deus me perdoar é eu me arrepender e esse trabalho de Deus. Só voltando um pouquinho o que a Eliane Sanglar falou, que existe uma doutrina de que Cristo já nos perdoou na cruz do Calvário e por isso nós não precisamos de pedir perdão. Essa doutrina é totalmente errada, porque na verdade Cristo perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas o que a Bíblia diz é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz, se confessarmos, então esse se é uma condicional no português. Então, se eu confessar, ou seja, para eu ser perdoado, eu preciso de confessar. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi o perdão para a salvação. Então, a salvação foi nos dada na cruz do Calvário. Agora, o perdão, ele é um processo de santificação em que eu vou crescendo a cada dia. Cada dia eu vou crescendo e vou sendo perdoado pelo Senhor. E a gente pode aprender o que sobre perdão nesse texto aqui que a gente tem aí. Primeiro, que a ofensa ela é uma possibilidade. Por exemplo, eu tenho uma possibilidade de ser ofendido e de ofender. É um problema, mas eu tenho essa possibilidade de ofender e ser ofendido. Porque olha o que diz o versículo 15. Se teu irmão pecar, novamente o se aí na frente, se o teu irmão pecar contra ti. Então, pode acontecer e pode não acontecer. Como é que é pecar contra você? É te fazendo mal, te ofendendo, fazendo algo que prejudique a sua vida. Então, há uma possibilidade disso acontecer. E não diz, aqui o texto, não diz que é só gente de fora, não. Diz que se teu irmão, então, é alguém que está ligado a nós. É isso mesmo, Marília, é esse texto. Mateus 18, do 15 a 35, isso mesmo. Então, quando eu perdoo alguém, ou eu sou ofendido, ou eu acabo ofendendo, eu certa vez conversando com a pessoa, eu falei assim para ela falou para mim, eu sou muito sincero. Eu falei, a gente não pode confundir sinceridade com falta de educação. Tipo, tudo que me vem à cabeça eu falo. A gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. A gente tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Na época digital, eu até tenho dito, a gente tem que ser tardio para digitar e pronto para ler. Porque a gente acaba digitando coisa muitas vezes errada. Depois que o WhatsApp, o Facebook foi criado, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma palavra escrita, até mesmo com uma vírgula ou um sentido que a gente quer elogiar, pode dar o sentido que a gente está ofendendo alguém. Então, a linha é muito tênue. Então, primeira coisa, há a possibilidade de ofender. Segunda, o processo do perdão, ele pode também começar pelo ofendido. Não é só, porque a gente pensa o seguinte, ele me ofendeu, ele que tem que vir a mim e me pedir perdão. Eu não estou falando que você tem que ir lá e pedir perdão a ele, não. O texto diz o seguinte, no versículo 15, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouviu, você ganhou o irmão. Porque você já notou que alguém ofende a gente, ou a gente faz alguma coisa que nos machuca, e em vez da gente sentar com a pessoa, procurar e tentar resolver o problema, você me ofendeu. O que a gente faz? A gente para de falar, a gente dá gelo na pessoa, a gente muda o jeito de agir com a pessoa. E não é por aí. A gente tem que procurar, conversar e falar, olha, você me fez isso. Aí a pessoa, não, mas eu não fiz. Não, fez sim. Sim, assim, assado. Eu quero te colocar assim. Então, isso é terapêutico, queridos.
Isso é bom. Eu estou com 2 psicólogos aí me ouvindo agora, me vendo, que é o presbítero Sérgio Lima, acredito que está com a gente ainda, e a Daniele Siqueira, são 2 psicólogos, e eu não quero entrar no campo da psicologia, eu estou falando na parte bíblica, né? A gente pode realmente isso acontecer. Agora, o ofensor nem sempre pede perdão. A gente que é ofendido, a gente pode procurar, conversar com ele. Olha, você me ofendeu, você fez isso, eu não gostei. Vamos tentar resolver aqui e tirar as nossas arestas. Mas nem sempre a pessoa que nos ofendeu vai reconhecer que errou. Porque o texto diz assim, no versículo 15 em diante, diz assim, olha, se porém, se ele te ouvir, no versículo 15, se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Você foi primeiro, conversou com ele. Ele não reconheceu e ou continua fazendo, ou aquilo ainda continua te fazendo mal. Chama mais uma pessoa para conversar. Para falar, olha, eu quero tentar resolver isso aqui. Não resolveu? Aí leva à igreja. Leva para resolver o negócio e tratar isso de uma forma mais clara. Não há limite para perdão. Isso é uma coisa que faz a gente subir pelas paredes. É a questão lá do 70 vezes 7, né? Do versículo 22. Se você olhar aí, vai estar. Do versículo 22. 70 vezes 7. Gente do céu. Eu vou ter que perdoar essa pessoa 70 vezes 7. Então eu vou contar assim, 490 vezes. Ah, acabou. Não perdoo mais. E não é essa a questão. O que Jesus está dizendo é que não há limite para perdão. Eu vou voltar. Espera um pouquinho que a gente vai chegar nisso aí. O perdão, ele precisa ser oferecido independente do que aconteceu. Não importa como é que foi a coisa. Porque no versículo do 23 ao 27, fala sobre a parábola do credor incompassivo, né? E diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isto aí, segundo alguns comentaristas, dá mais ou menos esse valor, esses 10.000 denários aí que ele devia, dava algo em torno de 360 milhões a dívida. E ele foi perdoado. Só que mais para frente, ele resolve cobrar uma dívida muito menor. No versículo 28, Deus, saindo, porém, naquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Aquele servo, ele foi perdoado de uma ofensa, mas na hora de perdoar, ele foi perdoado, mas na hora de perdoar ele não teve a capacidade de fazer isso. E quem perdoa, ele é porque ele entendeu que ele recebeu o perdão de Deus na vida dele. Ah, mas Deus é Deus. Tudo bem, a gente sabe disso. Deus, ele é perdoador. Mas se eu não tenho condições de perdoar, alguma coisa precisa ser tratado dentro da gente. E tem algumas pessoas que estão falando umas coisas aqui que eu quero dar uma lidinha. O Vitor está aqui com a gente, a Maria Helena lá de Campos. Eu não sei se tem alguém aqui que eu falei, eu não falei. Coloca lá em cima mais, eu vou ver se tem alguém aqui perguntando, né? A Lucileira está falando aqui, olha, eu vou citar os nomes porque vocês escreveram aqui, né? Tem o mesmo problema. Fazem comigo, eu não guardo. Agora, mexendo com minhas filhas e meu netinho, principalmente pessoas que se dizem cristãs, é que
Os outros não são. Aí sai da graça. Lucileida, é um problema. Sabe por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de mexer nas coisas que são as mais preciosas da gente. Aquilo que é mais precioso da gente, a gente não gosta de ser tocado mesmo. Mas a gente tem que pensar, a gente fica aborrecido, porque existe uma diferença entre ficar chateado, aborrecido com uma situação, e a outra é não perdoar. Vamos lá, qual é a diferença? Aborrecido é, aconteceu uma situação, fiquei chateado com ela, falei, conversei, resolvi, pronto, acabou. Entendi. Ou então falo, olha, não faça mais, por favor. Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa toda amorosa, mas também quando tem que conversar serinho, é daqui para ali sem medo, com qualquer pessoa. Se eu tiver de conversar sério, eu vou sentar e falar, olha, vamos lá que a banda não toca assim não. E nem por isso eu deixo de ser amoroso. Então, a gente tem que entender o que é chateação, aquilo que a gente não gostou, que ficou chateado, para perdão. Perdão está ligado à mágoa, a coisas que foram, que feriram o nosso coração. Por exemplo, quando a gente peca, a gente magoou Deus, a gente feriu a santidade, aquilo que Deus reservou para a gente. Deus quer que a gente viva uma vida santa. Então, quando a gente vive em pecado, pecando, a gente está ferindo isso aí. Então, é uma questão assim, eu preciso pedir perdão. Então, você entendeu a diferença entre ficar chateado e ficar e ter uma questão do perdão mesmo? Perdão, ele está ligado àquelas coisas que ferem a nossa alma. Como eu disse no início, as pessoas dizem assim, quem perdoa, esquece. É mentira. Porque já aconteceu várias coisas, esse ano eu faço 25 anos de ministério pastoral, e de ministério, contando o tempo em que eu fui missionário, antes de ser ordenado pastor presbiteriano, dá mais ou menos aí uns 37 anos. Nesses 37 anos, eu fui ferido, eu fui magoado, eu fui chateado, muitas vezes, por muitas situações, e eu escolhi perdoar. Agora, tem uma questão que a gente pode tratar depois, sobre também perdoar e escolher não caminhar mais. Tá? A gente pode falar depois. Que bom saber quem está aqui, deixa eu ver. Sobe aqui, que bom saber, meu filho, que bom, meu filho, saber que está aqui. Seu filho está aqui, Diná? Você tá, pede ele para dizer aí para mim, que eu não acabei não vendo, né? Acilei, misericórdia de nós, nos dê um coração perdoado, precisamos disso. É verdade, não reconhecem, né? Esse é o problema. Vitor está aqui com a gente. A Eliane Sangrar está dizendo, pastor, é tão grave a gente não perdoar, porque até para ofertar somos persuadidos a deixar a oferta e se consertar com o irmão, senão a gente não consegue fazer aquilo, o culto não é aceito por Deus, é verdade. Se você vai entregar sua oferta, seu dízimo, mas você ainda não conseguiu perdoar, você está com algum problema. E aí você não vai conseguir prestar culto ao Senhor. A Marília está falando aqui, olha, eu perdoo rápido. Nunca guardei mágoa, graças a Deus, né? A Nair está aqui com a gente. Pastor, tem uma pergunta aqui. Pastor, perdoar uma pessoa, tenho que necessariamente estar sempre junto ou ir à casa da pessoa? Olha, eu acho assim, você pode muito bem perdoar a pessoa. Agora, vamos lembrar o que é perdão. Perdão, você não esquece o que aconteceu. Mas uma coisa é lembrar aqui, a outra coisa é lembrar aqui, ó, no coração. Quando aquilo te faz mal, quando aquela coisa que aconteceu, aquela situação, te faz mal, que te deixa para baixo, te fere, toda vez que você lembra, aquilo parece uma faca entrando dentro de você,
Você precisa começar a pensar em tratar isso aí na sua vida. Pedir a Deus para te ajudar, procurar a ajuda de um pastor ou de um psicólogo para poder te ajudar a trabalhar essa questão aí do perdão. Agora, é o que eu falei, nem sempre a gente perdoa, a gente vai continuar ali, mas você não vai querer caminhar com aquela pessoa mais, não é que você não vai deixar de falar com ela e tudo, mas muitas vezes até você conseguir, porque confiança é uma questão que você vai tendo que confiança não é conquistada no dia a dia. Eu acho que sim. Não conheci. Encontrei uma pessoa ali na rua e a partir de agora, nossa, você é meu melhor amigo. Confio em você. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vou te fazer uma pergunta. A pessoa, você emprestou a ela um dinheiro, R$ 1.000. Prestou a pessoa R$ 1.000. E a pessoa não te pagou. E aí, como é que você faz? Você pode perdoar a pessoa. Seu coração você perdoa. Perdoei, pronto, está perdoado. Não tem... Agora, se essa pessoa chegar para você e falar assim, me empresta R$ 1.000 novamente, qual seria a sua postura? Tá, toma aqui. Eu particularmente não faria isso. Entendeu? Eu não faria. Eu prestei. Não pagou, meu irmão, vamos lá. Eu te perdoei, mas eu não vou ficar também. Eu não sou banco para poder ficar te sustentando. Entendeu? Essa é a questão do perdão. Eu escolho não caminhar mais com aquela pessoa. Por quê? Eu também não quero ser ferido. Eu não quero ficar sendo ferido. Oi? A autopreservação, o Guilherme está me ajudando aqui, é a autopreservação. Porque eu também não quero ser ferido. Porque a Bíblia diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que a Bíblia diz? Ela não diz amarás ao teu próximo mais do que você. Ela não diz isso. Ela diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por que muitas vezes as pessoas não conseguem amar o próximo? Porque não ama a si mesmo. Agora, querer amar o próximo mais do que amar a mim também, aí já fica complicado. Aí eu estou sendo antibíblico. Eu vou amar o próximo como eu me amo. Se eu me amo, eu quero melhor para mim, também vou fazer isso. Pastor, passei uma fase muito difícil de perdoar alguém. Deus me tratou e me ensinou a perdoar. Mas é muito difícil. A dona Marina está falando assim, não consigo entender por que se prega ser tão importante perdoar. E não se prega que é igualmente importante pedir perdão. Será que o Espírito Santo conduz a pessoa a perdoar e não a pedir perdão? Ótimo, dona Marina, isso aí é maravilhoso. A gente precisa de aprender a pedir perdão. Sim, a gente tem que ir. O problema é que muitas vezes a gente é tão egoísta, a gente já acostumou até a ferir e a fazer as coisas que a gente acha comum. Sabe aquela questão da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim? Esse é meu jeito, vocês têm que me aguentar desse jeito. Não, 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 não. Não tenho que aguentar pessoas sem educação. Você não tem que aguentar pessoas assim. Você tem que caminhar com ela, ensinar. Agora, se a pessoa não quer mudar, você vai pegar marmanjo e falar, você vai ter que ser assim? Não, não vejo. A gente precisa de aprender a pedir perdão. Isso mesmo, dona Marina, a gente precisa de ensinar as pessoas a pedir perdão. Porque depois que inventaram uma tal de palavrinha, desculpa, e ela já existe no português há muitos anos, claro, e a gente magoa o próximo e fala, me desculpa, me perdoa. Mas por que não pensou antes de falar? Por que antes de fazer não pensou? Eu sou uma pessoa assim, eu sou estrambelhado. Não é assim. A gente precisa de começar também a pensar que a gente vive em sociedade. A gente não está na época das cavernas que a gente faz o que a gente quer. Né? E a gente tem que pensar também no próximo. Eu tenho que amar o próximo. Tem gente que parece que tem o prazer de ferir os outros. E aí eu não consigo entender, porque aí realmente ele não ama o próximo como a si mesmo. Porque se ele fere tanto o outro, eu acho que é porque está faltando amor no coração dele, né? A Geila está falando que quando a gente perdoa, precisa conviver
com a pessoa, estou sempre perdoando, mas os erros sempre os mesmos. Perdoo de coração, mas não consigo conviver. Se precisar, ajudo, mas não consigo conviver. É isso que eu acabei de falar, né? A gente não quer também se ferir, porque senão a gente acaba vivendo uma vida de só ter gente que... Você já viu gente que é limão? Eu costumo dizer isso. Você acabou de ferver 1 litro de leite, de repente uma gotinha de limão cai no leite. O que acontece? Estraga o leite todo. E a gente não quer isso. Eu não quero ser ferido. Eu não escolho caminhar com pessoas que não vão me ferir, que façam mal para mim. Tinha um cântico aí, antigo, da época de quem? Dona Clícia está aí? Eu costumo brincar com a Dona Clícia, né? Que diz assim, não, pois não há quem ature ao lado de gente tristonha, ficar se a Leila estiver aí, Leila Ferreira, ela vai lembrar. A vida é linda e será, mas ainda ao ver que você está sorrindo a cantar. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que só fere, que só joga farpa, que só espeta o tempo todo. Ninguém aguenta. Aí realmente fica difícil de conseguir caminhar com pessoas assim. Sim, pastor, entendi. Esquecemos, mas a pessoa faz questão de ser desagradável. Então, infelizmente, é melhor deixá-la de lado sendo desagradável para ela própria. Porque, realmente, Docilene, tem pessoas que têm o prazer de ser desagradável. Eu costumo chamar que é espalha bolinho. Sabe o que é espalha bolinho? A gente está conversando aquele bolinho. Antes da quarentena a gente podia fazer isso. Agora a gente não está podendo mais, né? Mas a gente ficava aquele... Crente gosta de ficar no bolinho assim, conversando todo mundo, né? Aí chega essa pessoa azeda, ela chega, aí começa, cada um vai, tum, 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 todo mundo sai. No final ela fica sozinha. Sabe por quê? Porque em vez de aglutinar, ela começa a trazer só derrota, só farpa, só fala mal da vida dos outros. É difícil conviver com uma pessoa assim. A Sônia Rocha está dizendo, perdão não te faz chorar, mas quando você lembra, deixa eu ver. Quando você lembra, o perdão não te permite mais chorar por aquela situação. Você lembra como uma história, né? Já aconteceu o caso da minha vida que eu tinha razões para não perdoar aquela situação ali, mas eu fiz uma escolha. Eu queria ser melhor. E eu penso o seguinte, se eu não tivesse perdoado situações que aconteceram na minha vida, eu não poderia ser quem eu sou hoje, como pastor, como marido, como pai, como avô, como tio, pessoa que tem facilidade de pregar a palavra. Porque eu pensava o seguinte, como eu não vou perdoar tal situação, A ou B, se eu tenho que ir para o púlpito de uma igreja pregar, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ter o coração cheio de mágoa, de tristeza, de chateação, se eu não tenho um coração perdoador? Então eu tive que fazer uma opção. Ou eu tenho um coração perdoador e começo a tratar isso na minha vida, ou então eu não posso continuar no ministério. E aí foi quando eu fiz a opção pelo perdão. Fácil? Não. Caminho com certas pessoas? Também não. Mas isto não me faz ter raiva da pessoa. Tenho ódio da pessoa. Não. Simplesmente não caminho com ela. Porque eu não quero ser ferido novamente. Se eu sei que o fogo me queima, eu não vou me queimar. Por exemplo, quando a gente tem filho pequenininho, às vezes ele quer mexer no fogo, a gente até deixa uma vela para ele ver que aquilo queima. Você vai pegar uma criança de 4 meses e dar uma vela na mão dela? Ninguém é doido para fazer isso. Mas que a gente deixa muitas vezes o filho até levar um tombo para ele aprender que ele precisa de ter cuidado, a gente faz. O fogo queima, não é? Você sabe que o fogo queima? Sabe. Agora você vai acender o fogão da sua casa, vai enfiar a mão lá para ser queimado, sabendo que você queima? Não. Então eu acredito que é a mesma coisa do perdão. Daniel, eu sou assim, perdoo a pessoa, ponto. Mas andar com a pessoa novamente, eu não consigo. Mas aí entra a questão assim, eu não
caminho mais com aquela pessoa, sabe, Daniel? Mas eu também não deixo aquilo se transformar num verdugo dentro do meu coração. Uma coisa que me oprima, que me faz mal, que me machuque. Porque quando a gente tem esse tipo de coisa, você quer ver? Quem perdoa o próximo, quem é perdoado por Deus, ele deve perdoar o próximo. E quem perdoa o próximo é perdoado por Deus. Agora, quem não perdoa, ele é considerado assim uma pessoa que ele acaba ficando uma pessoa triste. E me perguntaram uma vez assim: pastor, e se quem me feriu já morreu? Perdoa ele, pronto, acabou. Você pode ir lá no inferno, no céu, perguntar à pessoa se ela quer te perdoar? Não pode. Mas se você liberou perdão, pronto. É igual um jarro, quebrou mesmo que colado, ficam as marcas. É a questão da confiança. Aí você perdoou, mas entra a questão da confiança. Anderson, é uma questão de autodefesa, né? Você perdoa, mas fica prudente. Legal. A autopreservação, muito bem colocado. Se alguém te deve 1.000, cobra ele até te pagar. Legal, boa ideia. Mas você sabe, né, Milton, que se eu emprestar 10, eu quero que me pague. Se eu dou 1.000, eu não tô nem aí. Mas se eu emprestar, me empresta 10. Te empresta, mas me paga, tá? A gente perdoa, mas não precisa caminhar com a pessoa como se tivesse acontecido nada. A gente tem que... É muito melhor pedir perdão do que perdoar. E isso que você está falando, Rosane, a gente precisa realmente de pedir perdão. Aprender a pedir perdão. E a Dione está falando, perdoar é fácil, difícil é esquecer. Mas a gente não vai esquecer, Dione. Não tem como esquecer. Ninguém esquece. Volto a dizer, quem apanhou não vai esquecer. Sabe, eu lembro, vou mostrar para vocês aqui, eu não sei se tem como vocês verem aqui na câmera, mas eu tenho dá para ver aí, Guilherme? Vê se dá para dar uma olhadinha aí. Não, muito pouco. Aqui, olha, você consegue ver? Tá vendo? Eu tenho uma cicatriz aqui. No meu... Bem aqui, olha. Isso aqui aconteceu, essa cicatriz aconteceu no dia 14 de dezembro de 1997. Viram a data? Eu lembro. 14 de dezembro de 1997. Eu lembro como aconteceu. É meu aniversário dia 14 de dezembro, eu fui ao mercado, Heloína pediu para eu comprar umas coisas no mercado, porque ela ia fazer um jantar à noite. Eu era pastor da igreja presbiteriana de Guarulhos, lá em Campos. E aí eu fui ao mercado, voltando, na volta, eu fui tirando as coisas de dentro do carro e coloquei o saco no chão e eu tinha comprado um vidro de alho, molho de alho. E quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade nas mãos para poder mexer por causa de um problema de saúde. E aí eu não consigo desatar nó. E aí eu tinha que desatar o nó da sacola do mercado. E como eu não consigo fazer isso, eu optei por rasgar. E quando eu fiz assim para rasgar, o vidro tinha quebrado, tinha ficado inteirinho. Resultado, o vidro entrou aqui. E abriu isso aqui, a extremidade da gente sangra muito. E eu sou mole pra caramba com esse negócio de sangue. Não tem problema com vômito, problema nenhum com isso. Agora, sangue, se eu ver um pouquinho, já estou desmaiando. E aí eu comecei a me sentir mal, me levaram pro hospital, deram 3 pontos, voltei para casa, continuou sangrando, volta para o hospital, levam mais 4 pontos, volto para casa, demorou 3 meses para isso sarar por causa de ser
um encontro, junção, né, na junta aqui, e foi difícil isso aqui para ser sarado. Vocês notaram que eu contei detalhes do que aconteceu? Data, como, o que eu sofri, como foi. Hoje, o que, ó? Não sinto nada, 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 nada. Mas a marca está aqui e eu lembro muito bem como foi. Eu nunca mais peguei compra e joguei assim no chão, como a gente pega no carro e vai colocando no chão. Nunca mais fiz isso. Sabe por quê? Porque eu fiquei com medo. Um vidro pode estar quebrado ali dentro. E quantos anos tem isso? 23 anos? 23 anos e eu continuo tendo cuidado. Vai fazer 23. Eu tenho cuidado com isso. Entenderam? Uma coisa é você lembrar. Ó, lembrei. Na época doeu pra caramba, hoje não dói mais. Então eu lembro da história, mas não dói mais. Eu tenho a marca, mas não dói mais. Entenderam? Perdão é isso. É quando você olha a marca e aquela marca não te traz mais dor, só uma lembrança. Então não esquecer, a gente não esquece, né? O Jason é o filho da Diná. Deus te abençoe, querido. Tenho orado pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Hein? Dona Marina, quero que... muita gente só quer se consertar na hora da morte, Dona Marina. Tem gente que acha que, eu vou morrer, eu preciso de pedir perdão a todo mundo. A gente precisa de começar eu não sei o que as pessoas têm com a morte, né? Eu já falei, quando eu morrer eu quero ser enterrado de pijama. Porque é maravilhoso, eu nunca vi ninguém se dormir de terno. Quero ser enterrado de pijama. Porque as pessoas ficam sempre preocupadas muito com esse negócio de, eu tenho, na hora da morte eu tenho que resolver. Tem que resolver em vida, gente. É em vida que a gente tem que resolver aqui agora. Não é depois que está na hora de ir embora, não. Eu quero viver aqui na Terra como o céu, trazendo o céu para a Terra. Eu não posso viver como crente só pensando no céu, não. Eu tenho que viver aqui na Terra. Graças a Deus eu creio que tem o ministério de perdão. Porque eu não guardo rancor quem me faz mal. Amém. Washington do Ana está falando a verdade, pastor. Respondendo perfeito, irmã Dona Vera. Para mim sempre foi fácil perdoar, mas difícil era pedir perdão. Mas Jesus me tratou disso através dos anos. Agora estou mais em equilíbrio. A Isa está falando isso. Realmente, é o que a dona Marina falou, né? É difícil a gente pedir perdão, aprender a pedir perdão, né? Oi? É porque também a gente acaba não é ensinado, né? A pedir. A gente é ensinado tanta coisa, né? Pedir licença, né? Hein? A doar, né? Mas a perdoar, né? Mas não abrir a boca. Porque quando a gente pede perdão, a gente reconhece que a gente errou. Doutor, Dona Marina estava falando um negócio agora, eu estou pensando, é verdade. Quando a gente pede perdão, para pedir perdão a alguém, eu tenho que reconhecer que eu errei. E aí fica complicado. E quando a gente pede perdão com o coração sincero, a gente fica em paz, né, com a gente. A Lucileira está falando, aprendi com minha filha, pedir perdão para ficar bem com ela mesma. Falta de perdão traz mágoa, tristeza, faz mal à saúde. E como faz? Tem um montão de gente aí doente no corpo, porque não consegue pedir perdão, né? A Nair está falando que aprendeu a perdoar através de uma pregação. Agora entendo o que Cristo ensinou, perdoar 70 vezes 7, né? A Eliane está falando aqui que ela acha que não perdoou de verdade, porque vira e mexe, eu choro, que dói na alma. Infelizmente, está me consumindo. Tenho orado porque a situação é muito ruim, triste. Aí eu acredito, Eliane, que a gente precisa de tratar isso. Porque tem coisa, hein? É a questão do luto, porque luto não é só quando a gente perde uma pessoa, não, tá? A gente pode ter vários tipos de luto. Eu posso ter luto quando eu perco um emprego. Eu conheci uma senhora que ela ficou de luto porque perdeu a cachorrinha dela e eu fui fazer uma visita a ela porque a cachorra dela morreu. Os lutos existem. E muitas vezes, a gente precisa
pedir a Deus para que tire do nosso coração o sentimento de tristeza profunda. A gente precisa pedir isso, para que Deus trate aí a vida da gente. O Daniel está dizendo, é muito interessante o perdão. Às vezes, no treino pesado, ele luta Muay Thai, né? É muito interessante pedir o perdão. Às vezes, no treino pesado, a gente troca soco, etc., se machuca mesmo. No final, pedimos perdão ao companheiro. E está tudo certo. Acabou ali. Mas, às vezes, uma única palavra ou atitude é tão difícil perdoar, porque as palavras, elas machucam mais do que um soco. A palavra machuca mais do que um soco. Porque a gente tem a mania de ferir com a palavra. Né? E pior que, geralmente, quem fere com a palavra não é aqueles que brigam alto, não. É aqueles que falam manso. A gente tem que ter cuidado com isso. Ah, eu sou uma pessoa mansa. Aí fala um montão de abobrinha para ferir os outros mansamente, mas está ferindo. Entendeu? A palavra não diz lá que é gritando ou baixinho, mas está ferindo. Só o Senhor que sabe. Nasce mesmo, pastor. Pá. Então você está falando que eu emprestei R$500 a um irmão, ele só me deu 200. Depois emprestei 500 para outro irmão, ele só me devolveu 455 vezes. O que ficou me devendo 300. Eu falo com ele, não toco no assunto, falo com o pai e mãe dele, mas o que ficou me devendo 50, passa aqui na frente da minha casa e vira a cara. Eu passo lá e ele vira a cara também. Aí é uma questão de vergonha, né? Eu acredito. Pessoa ficou envergonhado, né? Estou rindo de chorar com espalha bolinha. É verdade, é espalha bolinha mesmo. Tem gente que é conhecido verdadeiramente como mala. Aquelas pessoas chatas, né? Chegou, todo mundo some. Simone Almeida está dizendo, tinha dificuldade de perdoar e guardava uma mágoa, não conseguia nem olhar para as pessoas. Até passar pelo radical, numa determinada situação, onde eu estava pedindo perdão pelos meus pecados, me veio o coração, como Jesus me perdoar se eu, pecadora, não perdoava ninguém. E nisso caiu uma flecha no meu coração, e eu me liberei perdão naquele momento para a pessoa que me magoou demais. Hoje a gente convive, Deus colocou um carinho no meu coração, que nunca imaginei que poderia sentir. Tá vendo? Milagre de Deus. Tem aquilo que é o natural, que depende da gente, o sobrenatural depende de Deus. O natural é eu tomar decisão. Eu tomei a decisão pelo perdão. Então, eu vou assumir, eu vou perdoar. Pronto, acabou. Agora, eu não consigo. Aí entra o sobrenatural de Deus. Marcos Alcântara, meu querido, que alegria. Nossa, cabeça deu assim, ó. Voltou lá, eita, que tem uns 20 anos que não lhe ouço, só aqui, só de ouvinte. Querido Max, olha, eu vou te dizer, minha cabeça rodou agora lá em Volta Redonda. Lá em Volta Redonda. Nossos papos. Na época eu usava um perfume chamado Quasar. Nunca mais usei, uso outro hoje. Mas o Max, muito bom, muito bom. Muito bom te ver aqui, querida. Eliane Sanglar, verdade, Leite, perdão, nos liberta. Isso aí. Vou repetir, tenho visto que muitas pessoas só se consertam com o próximo quando estão passando no vale da sombra da morte, como se quisesse garantia de chegar no céu sem dever nada a ninguém. Isso aí, dona Marina. A pessoa está querendo acertar as contas dela para conseguir chegar lá, né? Assim, tipo, o passaporte para ir para o céu. Gente, o que eu falei no início, o perdão, ele não tem a ver com a questão de salvação. Salvação, eu sou salvo. Porque eu sou salvo, eu vou ter princípios. A gente tem estudado aos domingos de manhã, na escola dominical aqui, online, né? Na live, sobre fruto do Espírito. E a gente está falando sobre essas questões, né? Fruto do Espírito. A gente precisa viver o céu na terra. A gente muitas vezes só fica preocupado com o céu. Vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. Gente, o céu é uma bênção, vou para o céu, mas você tem pressa para o céu? Se tivesse, eu não estava dentro de casa, e eu também. A gente não tem pressa para o céu. Estou tranquilo, estou aqui também, legal, não quero ir agora.
quero ficar mais um tempo aqui na Terra. Deus tem que ter mais um tempo, espero que ele tenha mais um tempo aqui para mim. Agora, a gente tem que... O perdão é a questão de trazer o céu, venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por ação do Pai Nosso, né? A Geida, de tanto perdoar e insistir em conviver, hoje entendi que perdoar, confiar nunca mais, sem mágoa, sem convivência, amém, vai caminhando, né? A Rosemary está dizendo, é aquela história de tomar veneno, querendo que o outro morra, né? Você fica com raiva do outro, quem te envenena é você, né? Mas tem pessoas que a presença dele nos incomoda, e muito, Lucimar Curso, muito, muito. Tem gente que incomoda mesmo, mas o que a gente pode fazer? A gente larga a mão, deixa ele, vou caminhar, vou viver a minha vida. A Carol, do Rainha, está perguntando assim, pastor, perdão é mais uma decisão do que um sentimento? Sim, ele é uma decisão. Porque se eu for depender do meu sentimento, seria mais ou menos assim, amado e querido irmão, eu vou enforcar o seu pescocinho até ver sua linguinha sair e você ficar azulzinho. Não é? Nosso sentimento é assim. O nosso sentimento é, bateu, eu vou. Essa é a questão do nosso sentimento. Agora, como eu sei que a Bíblia diz que eu devo perdoar e que devo pedir perdão também, eu preciso de tomar uma decisão. Hífen, separa a sílaba, cisão. Eu preciso de causar uma ruptura, uma cisão. Quando eu decido, quando eu tomo uma decisão, resolvi cindir aqui, agora eu vou tomar essa nova posição. Eu tomei a posição de realmente pedir perdão e caminhar agora, vou trabalhar, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. É uma decisão minha. Isso aí é uma decisão minha, eu preciso tomar. Aprendi que devo amar. Mas não preciso gostar, estranho, né? Não, eu acho assim, a gente tem que amar. Agora, eu não... De repente a gente fala assim, eu não preciso de querer... por exemplo, eu tenho um montão de gente aqui, eu sei que vocês me amam, eu amo vocês, mas eu não convivo. Muitas pessoas que estão aqui, eu não convivo o tempo todo com elas. Né? Se precisar de mim, estou lá e tudo. As minhas ovelhas eu convivo mais. Mas tem irmãos aqui que eu vejo, tem pessoas que eu nem sei, que não é do meu convívio do dia a dia. Mas eu gosto e amo. Agora, tem pessoas que elas passaram na minha vida, fizeram parte da minha história, e algumas traz lembranças boas, outras deixaram marcas muito dolorosas, mas que eu lembro lá atrás, e pronto, hoje não me faz nenhum mal, não me ferem mais. A Daniele não esquece, só não sofre mais, isso aí é. Daniele, quando há perdão, não significa que haverá o esquecimento. É igual uma ferida, um corte. Quando acontece, vai doer muito. Mas quando passa, cicatriza. Você pode até lembrar. Mas não vai doer porque já foi cicatrizado, curado. Mas quando você olha, lembra. Quem está falando isso é a Daniele, né? E para quem não sabe, Daniele, ela é psicóloga, formada, é pós-graduada, trabalha na área de psicologia. Então ela tem know-how para poder dizer alguma coisa, até na questão, e além de ser crente, né? Nessas questões aí. A Silvia Pires, pastor, e quando se uma pessoa, e quando se perdoa uma pessoa a ponto de nem contar o que houve, e ela continua andando erradamente, ministrando na igreja, não entendi, Silvio. Quando se... Ninguém, E ela continua andando erradamente, se perdoa, mas ela continua no pecado e ministrando na igreja.
Aí você tem que pegar o que a Bíblia diz sobre isso. E a Bíblia é bem clara quando fala o seguinte: olha, você perdoou seu irmão. Mateus 18, versículo 15. Foi seu irmão, confrontou ele e perdoou. Se, porém, ele não te ouviu e ele continuar errando, no versículo 16 fala: você tem que levar mais uma testemunha junto com você, para confrontar você e mais uma ou duas testemunhas. Ele não quis mudança, e versículo 17: se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, leve ao conhecimento da igreja. Porque aí a pessoa precisa ser tratada, precisa ser disciplina, está sendo um problema dentro do corpo de Cristo, está causando um escândalo e uma vergonha para o Evangelho. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, esse não quer mudança. Não quer mudança, ele quer estar ali para atrapalhar o negócio, entendeu? Está ali para criar realmente problema. Eu tenho uma cicatriz no rosto, foi com canivete, mas eu perdoei quem me feriu. Engraçado que eu amo a pessoa que me feriu. Ai, Jeová, adivinha quem é a pessoa que feriu ela com canivete, gente? Eu, mas lembra que eu era pequenininho, novinho, né? Devia ter o quê? 2 aninhos. Sem querer, né, gente? Daniel diz: tenho tanto problema com sangue, pastor, que se for doar eu desmaio na hora. Eu também, não posso nem doar. Houve um tempo que levei 5 anos para perdoar. Minha vida não andava. Um dia eu ajoelhei e falei com Deus que perdoava. Não sei o que aconteceu, cheirei muita ajoelhada por muito tempo. Fiquei ali falando com Deus, chorando. E quando vi, era de manhã. Desse dia em diante, me tornei outra pessoa. Minha vida mudou, graças a Deus, mas não consigo conviver e não sofro mais com isso. Glória, glória a Deus. Amém. A Leila Azevedo, boa noite, querida. Deus te abençoe. Perdoar realmente não é fácil, não é não, Leila. É complicado, mas é uma decisão, né? Muitas vezes temos razão, porém a pessoa que nos julgou errado. Mesmo assim, não consigo perdoar frente a frente, mas isso é uma questão que a gente precisa de trabalhar, né? Também o perdão é uma questão de exercício, né, gente? É um processo, a gente vai trabalhando. Não é assim, pô, agora perdoei, pronto, acabou, todos os problemas acabaram, o Chapolin Colorado chegou. Não, não é assim. A gente tem que... o Guilherme está falando aqui, né? A ferida que eu mostrei a vocês aqui, ela demorou para sarar. Eu senti aí dores e ficou o negócio pelo menos uns 3 meses ali até esse braço meu cicatrizar. Isso aqui foi em dezembro e eu fui para a igreja presbiteriana de Campos em janeiro de 1998. Eu fiquei até o mês de março, mais ou menos, quase abril, com essa ferida aberta. Não sarou. Hoje eu olho aqui, olha, não sinto nada mais. É só uma lembrança, mas foi um processo. Eu não fui ferido num dia e no dia seguinte já estava cicatrizado. Eu sou Wolverine, né? Wolverine que é assim, que tem esse negócio de ferir já curou, né? Assim que a pessoa que nos interpretou mal poderia pensar que realmente ela estava certa. É isso que não entendo nem eu, é difícil. A Maria Catarina dizendo: foi eu? Não, foi eu, Leninha, que dei a canivetada nela quando era pequeno. Pastor, tem gente que a gente nem fez nada e nem olha pra gente. Aí, meu filho, tem um povo que é difícil de lidar realmente. A gente tem que pedir perdão com o coração sincero e com um real arrependimento, e não pedir perdão por mera formalidade. A dona Glorinha está dizendo: é verdade, pastor, machuca e dói. Perdoa a dívida do irmão e diz para ele que já pagarão a dívida dele. Pronto, ali, baixa aí. Jona Moser, Deus te abençoe, meu lindo. A Sônia Rocha está dizendo: isso aconteceu comigo, eu perdoei, disse que a dívida já foi paga, amém. Mas aí a pergunta é: se pedir dinheiro emprestado outra vez, você vai emprestar? Não sei, eu não emprestaria não.
A Marisete Piniel está dizendo, estou aqui assistindo. A Geila, perdão, pastor, mas tem gente que eu oro para não vir na minha casa. A Daniela está dizendo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Acredito que seja uma decisão, né? Isso mesmo, é verdade. Família Frauzino está aqui. José Elias lá de Jardim Ulisses está aqui. A Helena Borg. Como vamos poder orar? Perdoa assim como eu tenho perdoado os que têm ofendido. Se a gente ora assim, como é que eu vou fazer esse tipo de perdão, né? A Kátia, eu perdoo fácil, não consigo guardar mais, graças a Deus. Tá, melhor ação é perdoar. O Milton está dizendo aqui, fico muito triste quando vejo que pessoas não tomam a ceia porque estão chateadas ou magoadas com outras pessoas. Preferem não participar da comunhão ao invés de pedir perdão a Deus e depois desconcertar com o próximo. É verdade. Às vezes a pessoa fala assim, não vou participar da ceia não, porque eu briguei não sei com quem, não fez o que, não sei o que, estou chateado em casa, estou chateado com isso, com aquilo. Meu irmão, se toda vez que a Bíblia diz, você participa da ceia, o apóstolo Paulo diz assim, examine o homem a si mesmo e tome. Tome do vinho e coma do pão. Ele não diz, examine o homem a si mesmo, vai lá, resolve tudo, depois vem cá e toma. Não, ele fala, examine, peça perdão. O que é examinar? É pedir perdão, é se consertar com Deus, depois vai lá, procura o seu irmão e conversa com ele e você vai ser abençoado. Boa noite, Regina, Deus te abençoe. Se tu não perdoa, como pode perdoar, né? Tu precisa orar isso aí. Cara, eu perdoo e nem lembro mais. Glória a Deus, cara. Carla, a gente conhece ela, né? Um coração abençoado. Pá. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui Ih, eu não tô conseguindo ver aqui. Ah, Dayana. Boa, minha linda. Dayana, neta, ia falar. Sobrinha da dona Dinah. Eu tava olhando, não tava conseguindo ver a foto direitinho aqui, minha linda. Agora vi. Dayana, tá? Tem mais alguma coisa aí pra gente? Não? Tá. Bom, queridos, nós temos... a Leninha, eu entendi errado, né? Que a Lena tem uma cicatriz de faca, e não foi você que fez. Ah, tá, joia. Filha da dona Diná, isso mesmo, Dayana. Tô fazendo confusão aqui, né? Só nós entendemos agora, né, Dayana? Então tá. Eu creio, esse foi o objetivo nosso, né? Da gente ter esse bate-papo. Eu espero que tenha sido frutífero para você, como foi para mim, e eu quero, pelo menos uma vez na semana, enquanto a gente estiver aí na quarentena, acho que terça-feira que vem, né? Terça-feira que vem, a gente tem esse mesmo esquema aqui, tá bom? Da gente bater esse papo e a gente colocar e a gente perguntar. Eu não quero que seja na terça-feira, não vai ser assim, eu pregando e vocês aí me ouvindo, não. Eu quero que seja um momento assim, da gente bater, vou cantar um louvor, vai bater a gente vai bater esse papo aqui às terças-feiras, tá? Amanhã nós temos o nosso culto infantil às 19 horas. Então, se você tem seu filhinho, por favor, fica ligado com a gente às 19 horas, a gente vai ter esse tempo aqui com as crianças. 19 a 19h30, mais ou menos, nós vamos estar aqui. E no culto à noite também, às 20 horas, tá bom? Eu quero te agradecer e eu quero te pedir, mais uma vez aí, a sua ajuda para a gente poder alavancar o nosso canal. Porque porque é tão bom a gente estar aqui ao vivo, né? Juntos, ó. Vocês estão me perguntando, eu estou respondendo, a gente está conversando. E só que para eu fazer isso no YouTube, eu preciso de ter pelo menos 1000 inscritos no canal.
E a gente ainda está com um número bem baixo. A gente tem 191 pessoas inscritas, 191 inscritos no YouTube. A gente precisa de, então, 809 pessoas. É gente pra caramba, gente. Se todo o pessoal do meu Facebook, né, fosse lá se inscrevesse, nós íamos conseguir rapidinho. Mas se você ainda não se inscreveu, me ajude, eu vou colocar aí o link agora aí nos comentários. A gente vai colocar o link do canal do YouTube. E aí você vai lá, é rapidinho, só lá, pum, se inscrever, acabou, tá escrito, e acionar lá, não sei o que é que aciona lá, para você saber toda vez que tem 196 inscritos agora. Então a gente precisa de 804. Falta pouquinho, né, gente? 804. E durante o dia a gente está fazendo algumas lives. Aí, tá aí no último comentário aí, olha. Meu, tá aí, olha. Esse nome todo aí. É só você clicar aí em cima, você vai direto lá no YouTube e você já é só se inscrever lá. Tá bom? Sino, acionar o sino, isso mesmo. E aí, toda vez que entrar um vídeo, você vai poder ver. Se você depois quiser ver esse bate-papo, vai estar daqui, acho que amanhã ou depois, né? Depois, o Guilherme que está fazendo essa edição dos vídeos aí para colocar lá para mim, tá bom? O Guilherme está falando aqui que ele está no dia 1º de abril ainda, ele está subindo os vídeos lá de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai fazer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que amanhã a gente possa estar junto para louvar, agradecer, e é muito bom ter aqui vocês e a gente estar junto, tá bom?